alguns digam que foi mais para os que estavam em Roma, mas foi para todos os hebreus dispersos pelo grande Império Romano. E o autor da carta, que não é conhecido, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Outra revelação. Um dia desses alguém me perguntou: pastor, como é que os astros celestes, como é que os planetas estão, o que sustenta eles no céu? E aqui diz: tudo é sustentado pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia afirma que o Senhor criou todas as coisas e diz que os astros estão firmes por causa da sua palavra. Ele, quando falou com Jó, ele disse para Jó ele perguntou: Jó, quem é que põe ao mar limites e diz: daqui tu não passas? É ele, Deus. Então, o poder de Deus não pode ser medido por nenhum aparelho, por nada que o homem conheça. E então, o capítulo 2, portanto, começa dizendo assim: portanto, nos convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum, aliás, nós nos desviemos delas. Ou seja, é preciso prestar bem atenção. As irmãs cantaram: receberei coroa. Se você se desviar, você não vai receber coroa. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós? Então, aqui o autor também traz uma outra revelação, que até que houvesse os profetas, quem trazia as mensagens do céu eram os anjos. Os anjos é que traziam as mensagens. E nós vemos especialmente no Antigo Testamento, embora também no Novo Testamento nós tenhamos algumas aparições, mas no Antigo Testamento, aquilo que são as visões teofânicas, ou seja, eram aparições de seres celestiais, que vamos falar de algumas delas agora, e que algumas deles traziam palavras, traziam mesmo mensagens diretas. E no Novo Testamento nós não podemos esquecer dois casos concretos, né? O anjo que apareceu para Zacarias, anunciando o nascimento de João Batista, e o anjo que apareceu para Maria, dizendo: salve, agraciado, o Senhor é contigo. Então, Deus tem os seus mensageiros no céu, que são os anjos, e Deus tem seus mensageiros na terra, que somos nós. Amém? Amém. Aí ele vem com essa pergunta, que é uma pergunta muito forte: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Então, aqui o autor da carta diz assim: não há possibilidade de se alcançar a salvação se você não aceitar a palavra, ou seja, a mensagem do Senhor Jesus, que ele próprio anunciou, e aquela que nos foi transmitida por aqueles que ele levantou. Meus amados, com isso eu quero trazer para vocês essa palavra, que o título é: como escapar do juízo iminente de Deus. E eu sei que algumas pessoas, porque eu já fui até alertado sobre isso, né? As nossas mensagens, quando são postadas, diz assim: ah, pastor, essa mensagem eu não pude repassar adiante porque é muito forte. Aí até o pastor do meu igreja falou assim: pastor, eu não pude mandar essa tua mensagem para os meus crentes porque eles não vão aguentar. Então, imagine vocês uma igreja em que os crentes não aguentam ouvir a palavra de Deus. A coisa está feia, viu? Realmente é uma tristeza
você saber disso aí. Mas a Bíblia nos mostra alguns juízos e sentenças de Deus. Nós não podemos deixar de ver o que está dentro dos nossos olhos. Esses juízos e sentenças de Deus, eles aconteceram ao longo da história da humanidade, desde o princípio. Juízos sobre uma pessoa, juízos sobre um grupo social, juízos sobre uma cidade, sobre uma nação, sobre um rei, sobre um profeta, e também aquilo que se conhece como o juízo final, que vai ser o juízo do grande trono branco, que está previsto também na palavra de Deus, que é o último grande julgamento. E nesse último, todas as pessoas, cidades, grupos sociais e nações de todos os tempos serão julgados. E desse juízo ninguém escapa. Cada um, no entanto, desses juízos ou julgamentos, ele obedeceu, via de regra, algumas, quer dizer, essas sequências, constatação, ou seja, o que estava acontecendo, aí vem um aviso, depois vem uma advertência, vem um julgamento e vem a sentença em si. E eu quero começar do princípio, para que você compreenda o porquê que o autor da carta aos Hebreus disse: como escaparemos nós? Porque ele fala das mensagens que os anjos trouxeram, e depois fala também da mensagem que Jesus trouxe e que os evangelistas trouxeram. O irmão João Maria, que está dirigindo o culto, ele falou uma coisa muito séria, e que eu, nas minhas viagens por aí, ainda mesmo agora, você prega só para crente. As pessoas, elas estão assim, elas vêm para o culto e elas não convidam mais ninguém para vir ao culto. Não convidam mais. É muito raro hoje em dia você ir. É só quando é assim, uma campanha evangelística. Aí parece que lembram, que campanha evangelística sem alguém para ouvir a mensagem do Evangelho não é campanha evangelística, e traz alguém. Mas isso é muito sério. Nós precisamos começar a convidar pessoas para vir. Domingo passado eu achei interessante, uma senhora lá na beira, ela deu testemunho de que a irmã que dirige lá o grupo das irmãs, ela disse: olha, a irmã Laurinda, ela já me convida há muito tempo para vir. E ela disse: então hoje eu fiz uma surpresa. E eu disse para ela: hoje eu vou contigo para o culto. Mas é muito importante nós partilharmos a mensagem da palavra de Deus com os outros. Meus amados, o primeiro juízo que aconteceu foi sobre um homem chamado Adão. A palavra Adão quer dizer homem, assim como Eva quer dizer mulher. Então, no hebraico, que é a língua original da Bíblia, a palavra Adão, é homem. Simplesmente homem. Então, o nome do primeiro homem era homem. Entenderam bem? O nome da primeira mulher era mulher. Porque não havia nomes para dar. A partir daí, assim como a primeira vaca ficou vaca, e tudo mais, não muda. E os homens, então, depois foram ganhando nomes deles próprios. Mas o nome do primeiro homem, Adão, que quer dizer homem. E da primeira mulher, Eva. Eva quer dizer mulher. O primeiro homem, portanto, foi objeto do primeiro grande julgamento por não reconhecer o seu pecado. Se você observar lá em Gênesis capítulo 3, qual é o título da nossa mensagem? Como escaparemos, irmão? Como escaparemos? Não vamos esquecer a mensagem o tempo todo, esse que está diante de nós aqui. Como escaparemos nós? Muito bem. Capítulo 3 de Gênesis. Verso 8 ao 24.
e ouviram a voz de Deus que passeava pelo jardim pela viração do dia. Essa viração do dia, ela pode ter dois sentidos. Pode ser a partir das 12 horas ou a partir das 5, 6 da tarde. É muito provável que essa viração do dia aqui não era o cair do dia, mas sim era o meio do dia, a viração do dia. Mas também isso não faz muita diferença. Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Irmãos, eu não sei o que Deus falava, mas certamente havia uma maneira qualquer que Deus anunciava a sua presença, a sua chegada. Não sei se Deus chegava cantando, o certo é que, de alguma maneira, eles ouviram a voz de Deus e se esconderam. E Deus sabia onde eles estavam, irmão Carlos. Você acha que você se esconder atrás de um trabalho e justificar a tua ausência vai mudar alguma coisa? Você acha que você se esconder atrás de uma desculpa qualquer vai mudar alguma coisa? Deus criou o jardim e eles se esconderam nas árvores do jardim que Deus criou. Não estará você que me ouve agora no Brasil, ou em Portugal, ou em Angola, ou em Moçambique, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer outro país da Europa ou da América do Sul, não estará você agora, você a quem Deus já comissionou para fazer algo para Ele, não estará você agora se escondendo atrás de algo que Deus fez para ti? Um dia, um pastor sabiamente mandou um recado para mim e disse: diga para o doutor Eliel que Deus não nos dá coisas para nós nos escondermos atrás delas. É muito fácil a pessoa, escondeu-se. E quando eles se esconderam, Deus dá a segunda chance. A primeira foi quando Deus veio falando não sei o quê. E diz que ouviram. Não diz o que era. Ouviram a voz do Senhor. Deus diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Ouviram e foram se esconder. Uns vão se esconder na casa da praia, outros vão se esconder lá na montanha, na cabana da montanha, outros vão se esconder lá na casa do lago, outros vão se esconder no meio do mato, uns vão se esconder no seu escritório. Mas Deus dá a segunda chance para Adão e chama e diz assim: Adão, onde você está? Agora foi direto. Adão, homem. Porque não estava falando com ele, estava falando com todos os homens. Entenda isso. Homem, onde você está? E qual foi a resposta do homem? Foi assim, ó: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. Quer dizer, ele reconhece que alguma coisa mudou no relacionamento. Adão não começou exatamente mal. Ele reconhece que alguma coisa mudou. Eu me escondi porque estou nu. E Deus já sabia. Mas Deus faz a ele uma pergunta, e essa pergunta que Deus faz é a pergunta que era para Adão se arrepender do seu pecado. Quem te mostrou que estavas nu?
Como é que você sabe que você estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Deus foi em cima do problema. Esta palavra está indo agora em cima do teu problema. Você que vive dando desculpas. Eu não vou na igreja por causa do meu marido. Eu não vou na igreja por causa do meu pai. Eu não vou por causa da minha mãe. Eu não vou. Foi teu marido que morreu na cruz por ti? Foi a tua mulher? Foi o teu pai? Foi a tua mãe? Foi o pastor da igreja que morreu na cruz por ti? Quem criou o céu e a terra? Foi algum homem? Comeste? Repetiste aquele erro? Fizestes isso? Era a chance dele sair de trás da árvore. É a chance de você sair desse esconderijo que você se meteu. Desta caverna. O Senhor disse para Elias, sai dessa caverna, eu quero falar contigo aqui fora. Em vez de você ficar aí, continuando a dar desculpa, mas Deus não entende o meu problema. Olha só. Eu li um livro uma vez, não vou nem citar o nome do livro, porque aí eu vou estar delatando o autor. Se passava dentro de uma prisão, e essa prisão, 80% que estavam ali eram cristãos, foram presos. E um irmão, depois de ser muito torturado, quebraram os seus ossos todos, quebraram os seus pés, quebraram as suas mãos. Ele acabou delatando algumas pessoas. E quando ele chegou de volta na sua cela, e já estava lá algumas das pessoas que ele havia delatado, e foram censurar, ele disse assim, não me censure, eu sofri mais do que Jesus. Ninguém sofreu mais do que Jesus. Isso é uma presunção. Porque Jesus é Deus. E Ele deixou tudo por mim e por ti. Se você deixar só por um instante essa tua postura humana, e as pessoas gostam de se fazer vítimas, elas têm sempre uma história para contar. E nessa história elas sempre são as vítimas. Qual foi a resposta de Adão em vez de sair da árvore e se jogar aos pés do Senhor e dizer, Senhor, eu pequei? Ali acabava o problema. Não. O que ele disse? Como atentaremos nós? Como escaparemos nós se negligenciarmos? Ouvi a tua voz. Quem te mostrou que estavas nu? Então disse Adão, a mulher que me deste por esposa. Ela me deu da árvore e comi. Não tenho culpa nenhuma, Senhor. Eu te pedi mulher? Não estava bem eu, sozinho, conversando aqui, cocoricando com as galinhas, fazendo coacuá para os patos? Veio me dar uma mulher e agora estou aqui nu. Mas não é exatamente isso que nós temos feito? Você que está escondido aí, atrás de uma, sei lá do que, de uma máscara de pessoa que não tem erro nenhum, mas está escondido. Não é isso que você tem feito? Mas presta atenção, Deus não está preocupado com as tuas desculpas. Deus está interessado na maior resposta que ele pode dar para ele, que é dizer, Senhor, eu pequei. Porque a Bíblia diz que sem arrependimento não há perdão de pecados.
Não é sem desculpa, não. Não é com uma boa desculpa. Não é com uma boa razão, não. É sem arrependimento. Como escaparemos nós? Porque a mensagem da cruz é uma mensagem de arrependimento. O primeiro grande sermão pregado no livro de Atos diz: arrependei-vos. Se não houver arrependimento, e para haver arrependimento tem que haver o reconhecimento do estado de pecado. Então Adão foi julgado e sentenciado, expulso do paraíso, porque não reconheceu que tinha pecado contra Deus. E Deus disse o que ele fez. Porventura tu comeste? Como se Deus não soubesse. O segundo homem que foi julgado chama-se Caim. Por que eu estou começando? Né? Porque eu tenho que vir lá no princípio para você entender que a mensagem que nós pregamos hoje, ela pode ser nova hoje, mas ela já vem sobre a terra desde o princípio. E aqui, para Adão, não foi nenhum profeta, nenhum anjo, foi o próprio Deus. Passados quantos anos não se sabe? Não se tem ideia do tempo que aconteceu isso aí. Talvez algumas centenas de anos, não se sabe. Adão agora tinha 2 filhos, além de outros filhas, quem sabe também que teria. Segundo o juízo, Caim, por não confessar o seu pecado, se afasta de Deus, se exclui da promessa da redenção. Caim é o primeiro homem que nega Deus e que declara que não quer mais saber de Deus. Capítulo 8 ao 14 diz assim, capítulo 4, verso 8 ao 14. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. O que será que Caim disse para Abel? Já parou para pensar nisso? Caim era mais velho que Abel, talvez bem mais velho. É preciso que entre eles houvesse algumas irmãs. A história é conhecida. Caim tomou a boa decisão de trazer uma oferta para Deus. Eu fico, irmãos, impressionado de observar que essas pessoas, todas elas não começaram mal, elas começaram bem. Pela primeira vez, um homem desse... Adão nunca trouxe nenhuma oferta para Deus, irmãos. Você não tem notícia que Adão tenha construído um altar. Adão viveu 900 e tantos anos sem nunca ter feito um único culto a Deus. Mas Caim se lembrou de trazer uma oferta para Deus. Nós podemos aqui fazer conjectura, podemos talvez, enfim, imaginar qualquer coisa. Ou diz, ele trouxe banana podre para Deus, trouxe frutas velhas. Eu não sei. Mas o que eu sei, e que a Bíblia nos mostra, é que ele não trouxe nada, assim, com o coração... com alegria de coração, porque assim que depois de algum tempo, quer dizer, ele já vinha sendo abençoado, ou quem sabe o Espírito Santo já vinha incomodando a ele, né? Aconteceu ao cabo de dias, eu ainda vou pesquisar bem o que quer dizer se ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra, porque ele era agricultor, uma oferta ao Senhor, uma coisa boa.
Agora, será que a atitude de Caim, quando trouxe aquilo, não foi assim, ó Deus, eu trouxe isso aqui para ver se tu te agrada de mim. Alguma coisa ele fez no seu trajeto, da decisão de contribuir até a hora de entregar. E tem pessoas que não levam a oferta a sério. A igreja precisa ensinar acerca de oferta, porque ela é tão séria que o primeiro homicídio na terra se deu por causa de oferta. Que oferta é algo sério. É algo que pode fazer toda a diferença. Eu vejo aqui uma oferta rejeitada e vejo no Novo Testamento um homem que era um cidadão romano, um centurião, que simplesmente amando de César já podia ter praticado atos muito fortes, mas que esse homem orava e contribuía, dava ofertas. E isso chegou ao céu de maneira positiva. No meio de uma geração, não se sabe quantos milhões de pessoas, havia alguns milhões na Terra naquele tempo, já havia Índia, já havia China, todo aquele Oriente já havia muitos milhões de pessoas, mas aqui só havia umas poucas pessoas, e Caim traz uma oferta e Deus não aceita a sua oferta. Não se sabe a conversa dele com Abel, o que eles falaram, qual foi que questionamento houve. O certo é que ele não aceitou as ponderações do Abel e matou o seu irmão por causa de uma oferta rejeitada. A oferta que tu entregas não é para a pessoa que está coletando, nem para o pastor, nem para a igreja, é para Deus. É para Deus essa oferta. Ela é para Deus. Como Abel podia explicar a natureza da sua oferta? Ser um invejoso, você não sabe, eu é que fui, tive a ideia e agora... Mas o que acontece? Deus vem falar com ele. Então, antes que Caim cometesse qualquer coisa, Deus veio falar com ele. Deus, na sua presciência, Deus viu o risco enorme. Certamente que veio fogo do céu, né, e queimou a oferta de Abel, e não veio nada para queimar a oferta de Caim. Caim sentiu e ficou triste, e Deus disse para ele assim, Deus falou com ele, por que você está irado? Se bem fizeres, então quer dizer, ele não fez algo bom. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se fizeres a coisa certa, ele não fez a coisa certa. Quer dizer, houve um diálogo, houve uma ponderação, houve um aconselhamento. Era um pai vendo um filho em risco e veio falar com ele. Mas Caim não ouve, confronta seu irmão, mata seu irmão. Depois Deus vem falar com ele de novo e Deus ainda faz uma pergunta para ele, onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? Será que você, com essa sua atitude arrogante, você não está matando o teu irmão? Você não está matando a fé do teu irmão? Você não está destruindo o pouco de crença que ainda pode haver nele? Onde está o teu irmão? E uma resposta, no mínimo, mal criada, né? Sei lá. Porventura eu sou o guarda dele? Eu sou babá dele? Eu sou nani do meu irmão?
Veja que ele foi alertado pelo Eterno. Quando nós falamos a palavra aqui, entenda uma coisa, é um homem falando, mas a palavra não é a palavra de Deus. Você está sendo alertado pelo Eterno. Caim foi Deus, agora é o pastor Gomes. Não, eu não estou usando palavra, eu não escrevi nada na Bíblia. Eu estou me limitando a ler. E você precisa entender que Deus falou e Deus continua a falar, e Deus está perguntando por quê, onde você está, por que você se escondeu, o que você está fazendo da tua família ou com a tua família, que exemplo você está dando para o teu pai, para a tua mãe, para os teus irmãos, para os teus filhos. Assunto de família. Onde está teu irmão? Eu nasci do meu irmão. Mal criado. Ainda assim Deus não o expulsou. Ele é que disse assim, olha, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim. Agora tu és maldito. Desde a terra, esse homem foi amaldiçoado por Deus. Amaldiçoado por Deus. Portanto, a geração de Caim é uma geração amaldiçoada. E aí, por que ele diz assim? É maior a minha maldade que a possa do que, quer dizer, é maior a minha maldade que a possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, da tua face me esconderei. Caim diz assim, eu nunca mais quero saber de ti. Não aceitou o juízo de Deus. Ele não escapou da condenação por uma razão muito simples. Porque ele não prestou atenção para a palavra de escape que estava sobre a vida dele. Terceiro juízo. A geração de Noé não aceita o testemunho da arca. E por isso perece no dilúvio. Não houve mensagem aqui. Se você ver logo a partir do capítulo 6 de Gênesis, não há nenhuma pregação aberta, a não ser Deus falando com Noé. E Deus fala para Noé aqui no capítulo 6, verso 13 em diante, Deus fala assim, do 13 ao 17, e diz Deus a Noé, o fim de toda a carne está chegando perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira, dá o tamanho da arca, porque eis que eu trago um dilúvio, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra expirará. Portanto, Deus aqui disse o que iria acontecer. A mensagem seria a arca. A mensagem não seria uma mensagem falada, seria uma mensagem, não seria nem áudio, seria só visual. A arca iria falar por si mesma. Quando alguém visse a arca, ia perguntar, por que essa arca? Não ia dizer, porque vai vir um dilúvio, e quem não se arrepender vai morrer. A risada foi geral. Dilúvio? O que é isso? Vai chover. Mas nem sabiam o que era chuva. A Bíblia afirma que não havia chovido sobre a terra. Era algo novo. Deus vai sempre fazer coisa nova. Imitador, velha serpente é o diabo. Deus é criador de coisas novas. E então, a arca era o testemunho. Segundo o meu consultor para assuntos hebraicos, pastor Júnior, a palavra arca, no original, o sentido dela é palavra. É palavra. Interessante, né? É a mesma palavra. A palavra é arca. Então a arca em si era a palavra de Deus para o homem.
Não era apenas o que a gente chama que era uma espécie de navio, porque flutuavam, mas ela era quase que, era um quadrilátero, né? E o testemunho era a arca, a medida que fosse sendo construída para chamar a atenção, algo gigantesco, 1,5 vezes o tamanho de um campo de futebol na sua extensão, 130 metros de comprimento, 22 metros de largura, quase 16 metros de altura, portanto era como um prédio de 5, 6 andares, a altura dela. Um navio gigantesco com capacidade para abrigar todas as espécies de animais da terra. E não somente isso, também o alimento para esses animais. Por exemplo, um boi pode comer 20 a 30 quilos de capim por dia, um elefante 70 quilos. Como Noé conseguiu armazenar isso, eu não sei, meus irmãos, não tenho ideia, mas Deus disse para ele assim, junta comida para ti e para os animais, Deus dá a tarefa e você vai se virar. Deus não está... como é que eu vou fazer? Eu já te dei a tarefa. Não é isso que as irmãs aqui dizem, né? Não nos pergunte do que somos capazes, dê-nos a missão. Pois é, vocês deviam estar lá nesse tempo lá do Noé lá. Vai fazer uma arca sem serrote, sem martelo, viu, irmão Jorge? Sem talhadeira, sem nada. Nós deve ter ficado assim, e agora, José? José não existia nesse tempo. E cada peça da arca aparecendo e a multidão vendo. As perguntas sobrenaturais. A arca levou 4 a 5 anos sendo construída. Não mais do que isso. Vem os espertões, 120 anos. Não, 120 anos foi do dia que Deus falou com Noé até o dia que o dilúvio aconteceu. Passaram 120 anos. Mas a arca em si, por causa da própria geração que estava lá, Deus não ia falar com Noé, ele não ia determinar, enquanto seus pais estivessem vivos. Provavelmente Matusalém morreu afogado. E então, ninguém atentou para a arca. Todos negligenciaram a salvação que a arca representava. Todos. Mas contrário a Adão, que sai do paraíso, que encontra uma terra ainda em estado virgem, com um clima maravilhoso, Noé sai da arca. E que você tem que ter atenção é o seguinte, que Noé não fechou a arca, quem fechou a arca foi Deus. Deus é que fechou a arca, a porta foi Deus que fechou. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Tanto é verdade que Deus fechou a porta, que para sair da arca, Noé teve que remover a cobertura. Quem entra na arca não sai por onde entrou. Porque a porta é Cristo, ninguém sai por Cristo. A porta é Cristo. Entrou na arca, você está destinado à salvação. Entrou na arca, você vai até o final. E você sai para cima. Sabe o que é esse para cima? Porque a arca parou em cima de um monte, no lugar mais alto que havia. E Noé removeu a cobertura, Noé não removeu a parte do casco, que seria mais lógico. Removeu a cobertura, ou seja, você vai sair da arca diretamente para cima. Por cima, porque é para lá que nós estamos indo. Quem entrou na arca vai sair lá para cima. Amém. Noé sai da arca e a primeira coisa que ele faz, ele não construiu casa para ele. Não, ele pegou 7 animais limpos
e fez um sacrifício para Deus. E Deus viu isso. E Deus fez um pacto, uma aliança com Noé por causa disso. Houve advertência, houve juízo, houve sentença, sim, mas também houve misericórdia. O quarto juízo que nós encontramos, que algumas pessoas dizem, mas Deus agora virou moda, né? Agora com essa questão da ideologia do gênero e tal, algumas pessoas falam que não deveriam, as pessoas são o que querem ser, não tem nada a ver com isso. Mas agora aqueles que já criticaram aí uma jovem cantora porque ela se recusou a cantar num casamento gay, não é fácil, né? E alguém disse assim, essa pessoa está errada, porque Deus é amor. É claro, Deus é amor. Quem disse que Deus não é amor? Só que quem fala isso não conhece Deus. Deus não é só amor. Deus é amor. Deus é santidade e Deus é justiça. Deus é uma trilogia. Um lado não é maior que o outro. Então, quando você quer exigir o amor de Deus, você tem que entender que esse mesmo Deus, ele é justiça e ele é santidade também. Ele diz, sede santos, assim como aquele que vos chamou é santo. E então a Bíblia diz que, aí em Gênesis ainda, porque dos grandes juízos, pelo menos 3 deles, ou mais até, estão logo no primeiro capítulo, no primeiro livro da Bíblia. A partir do capítulo 18 de Gênesis, nós temos esse quarto juízo, né, que foi sobre Sodoma e Gomorra. Vieram anjos, né? 3 anjos vieram, 3 anjos pregadores, né? Era eles que pregavam, irmãos. Era eles que traziam as mensagens. Vieram visitar, e entre eles eu entendo, né, que um deles era o pai, porque disse que era ele mesmo. E estando lá o Abraão, lá sentado, lá nos carvalhais, à porta da sua tenda, o dia estava quente, levantou os olhos e viu 3 varões que estavam em pé junto a ele, e então mandou trazer água, aquele tratamento próprio, né, de quem... E foi até as suas vacas, tomou uma vitela, mandou preparar. E aí perguntaram para ele, onde está a Sara, tua mulher? Está aí na tenda. Você sabe, né? Então, prometeram aqui um filho, a Sara ri. O Gênesis é um livro interessante, né? O livro dos começos, né? Sara estava ouvindo conversa atrás da porta, né? Nada a ver com hoje. Hoje ninguém ouve conversa mais atrás da porta, graças a Deus, né? Pode tomar uma conversa quietinha aqui. Mas Sara, né, ouviu a coisa atrás da porta e diz assim, olha, Abraão, a Sara está rindo. E ela foi tão esperta, irmão Carlos, que ela disse assim, eu não ri nada. Quer dizer, se denunciou, né? Ela disse, eu estou ouvindo a conversa assim. Mas a promessa se cumpriu. Porque as promessas de Deus, elas são para se cumprir. Amém. E aí acontece algo interessante. E disse o Senhor, porque levantaram-se aqueles homens no verso 16 e olharam para a banda de Sodoma e Abraão ia com eles acompanhando-os. Em uma versão diz assim, mostrando o caminho. Interessante como Deus é simples, né? Era Deus que estava ali. Não sei se estava ali também a figura teofânica de Jesus, se estava um dos outros anjos da terra, como Miguel e o Gabriel. E esses 3 seres maravilhosos, e o Abraão ia mostrando o caminho para eles. Deus deixando que o homem tomasse a frente, porque Deus amava Abraão. E Deus fala assim, conversando lá com os seus colegas, né, com os seus companheiros de viagem. Será que eu posso esconder isso de Abraão?
né? Por isso que Abraão era chamado amigo de Deus, né? Certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e neles serão benditas. Essa aqui é uma promessa que não foi falada para homens, foi falada para anjos. Os anjos conversando, irmãos, entre eles. Será que dá para esconder isso dele? Porque eles sabiam que a reação de Abraão seria interceder. E aí falaram, e Abraão disse assim: Senhor, porventura tu matarás o justo com o ímpio? Se tiver 50 lá, Deus, não, 50 não. 45 não, mas foi baixando até que quase chegou no 0. Não, se tiver 10 eu não mato, mas não tinha nem 10. Não tinha nem 10. Portanto, qual foi o anúncio? Os anjos chegaram ali e, em vez de serem recebidos, foram mal recebidos. Você vai ver aí no capítulo 19 que os homens de Sodoma queriam abusar dos anjos. E assim como Israel não queria sair do Egito, também Ló não queria sair de Sodoma, teve que ser empurrado. Os anjos, diz assim que o dia estava amanhecendo e saiu. E os anjos pegaram aqueles varões, estenderam a sua mão e entraram com Ló e fecharam a porta e disseram: vamos destruir esta cidade. E o Ló fala com os seus genros, eles disseram: não, nós não vamos, nem nada. E então, verso 17: e aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás, não pares na campina, escapa lá para o monte para que não pereças. E o Ló disse para ele assim: não, meu senhor, e se eu achei graça, eu não posso ir para o monte. Eu tenho medo que lá no monte as pedras me apanem. Está vendo aquela cidade, Zoar, quer dizer pequena, Zoar, né? E disseram para ele assim: então vai para lá, escapa para lá. Mas diz aqui uma certa altura, irmãos, que os anjos, ao amanhecer, apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, Deus vai apertar com a sua igreja, irmãos, para que a igreja saia da terra. Deus teve que apertar com o Egito para Israel sair do Egito. Deus está apertando com algumas pessoas que estão me ouvindo agora, para que elas saibam que Deus não quer você onde você está. Deus quer você fora daí. E o que acontece? Ló e as suas 2 filhas saem. E eu achei uma coisa interessante hoje de manhã, estudando essa lição. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então era algo como 6 da manhã. Talvez 5:30, 6 da manhã, que é a hora que o sol nasce ali no Oriente. Portanto, isso foi bem cedo. E o que eu acho interessante é que ele entra em Zoar, mas a Bíblia diz o seguinte, que depois que ele entrou em Zoar, depois que estava Noé na arca, depois que nós estivermos no céu, é que Deus vai julgar a terra. Depois que Israel sai do Egito, é que Deus destrói todo o exército de Faraó. Depois que Ló estava em lugar seguro, aí sim, então o Senhor fez chover fogo e enxofre. Portanto, meus amados irmãos, quando a mulher de Ló olha para trás, ela estava atraída por Sodoma. Deus disse: não olhes para trás. Ali, a diferença entre ser salvo e perder a salvação era olhar para trás. Como escaparemos nós, se não atentarmos para a palavra do Filho, para a palavra de Deus? E a palavra era: não olha para trás. A palavra de Deus foi: o que faz aí no meio das árvores? A palavra de Deus foi: onde está o teu irmão? A palavra de Deus foi: por que você não entrou na arca?
Não olha para trás. Em cada altura, em cada geração, em cada situação, vai haver uma palavra. E a palavra agora é essa: porque Deus mandou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então a palavra é crer no Filho do eterno Deus. Essa palavra, ela não pode ser removida. A palavra de Deus é rei, e a palavra de rei não pode ser removida. Quando a mulher de Ló olha para trás, ela vira pedra. Eu estive lá nesse lugar, tem lá um negócio lá que dizem que é a mulher do Ló. Eu não creio que seja, né? Sabe que para vender turismo se inventa muitas coisas, né? Qualquer um morrinho de pedra lá. Essa aqui é a coluna lá da mulher do Ló. Mas nós sabemos que o Mar Morto, ele foi formado por esses materiais que caíram, né? Assim como no dilúvio caiu água, em Sodoma caiu fogo, enxofre, e há uma riqueza mineral incrível no Mar Morto, que só tem lá. Toda aquela região foi fruto de Sodoma. Lá era onde era Sodoma e Gomorra, onde está o Mar Morto hoje. E pereceu toda aquela cidade. E a mulher de Ló ficou no meio do caminho, porque olhou para trás. O Egito foi julgado e foi arrasado, porque seu rei se reconhecer que Deus é maior. Se você observar bem, eu já estou quase encerrando a palavra. O Egito, quando Israel sai, Israel já leva. Primeiro foram 10 pragas que arrasaram os 10 deuses principais do Egito. Eles foram completamente envergonhados, desde o Nilo. O primeiro, até Faraó, que era um deus, que não pôde proteger seu próprio filho. 10. Colheitas, instalações, prédios, tudo, plantações, animais, tudo foi destruído, minha gente. Destruído. Mas ficou o orgulho. E no final, o grande exército, né? Aí o Egito deixou de ser a grande potência, desapareceu ali. Por quê? Porque não ouviu a palavra de Deus. E qual era a mensagem de Deus? Deixa sair o meu povo. Deixa sair o meu povo. Deixa sair o meu povo. Mas preferiram fazer o quê? Preferiram segurar. E depois ainda vai atrás. Eu vou lá, eu vou fazer. Quem você pensa que é para planejar destruir o povo de Deus? Quantos que já tentaram isso em toda a história da humanidade e que morreram de maneira horrível? Como Herodes, vomitando vermes pela boca. Outros que deram cabo da própria vida. Porque não se pode destruir o povo. O povo de Deus é de Deus. Nós temos um destino traçado por Deus. Não importa o que as pessoas digam. Nós vamos morar para sempre com Deus no lugar chamado céu. A eternidade será com Ele. O que eu acho interessante, só para... em Êxodo, capítulo 14, para não ir muito longe, Êxodo capítulo 14, nós vemos aqui no verso 17, assim, ó. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E o anjo de Deus que ia adiante dos exércitos do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. E também a coluna ficou entre Israel e o Egito. Portanto, entre nós e o nosso inimigo tem uma coluna chamada Deus. E ia entre o campo dos egípcios, e a nuvem era escuridade para aqueles.
Então diz aqui, e aconteceu, verso 24, que na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo viu o campo dos egípcios e alvoroçou, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e os fez andar dificultosamente. E então o Senhor disse para Moisés: estende a tua mão e sobre o mar. Moisés estendeu a sua mão, e o mar retomou a sua força, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Quer dizer, agora só faltava a última coisa, que era o orgulho do Egito, que era o seu exército, também foi embora. Quando Israel estava no caminho para a Terra Prometida, já bem próximo da Terra Prometida, já tendo visto a Terra Prometida, os espias já tinham ido lá, 3 homens, a geração, a família de Coré, Datã e Abirão, foram julgadas e desapareceram, afundaram na terra, porque se levantaram contra uma determinação sacerdotal de Deus. Então vejam que a motivação do juízo sempre foi o quê? Foi contrariar a vontade de Deus. Cada vez que o homem contrariou a vontade de Deus, ele se choca contra Deus, e a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É por isso, meus irmãos, que pessoas não querem ouvir esse tipo de mensagem, porque vai mexer com essa vidinha choca, essa vidinha morta deles aí, essa vida aparente deles aí, que acha que pode comprar lugar no céu com coisas terrenas, com favores. Deus havia escolhido a tribo de Levi e a casa de Arão, e se levantaram contra isso. E depois de advertências, está lá em Números 16 em diante, diz assim, Moisés fala assim no verso 30, 29, se estes morrerem como morrem todos os homens, o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar coisa nova, está aqui, coisa nova, Deus vai sempre criar coisa nova. É por isso que vamos ser arrebatados. Amém. Não vai ter mais nenhum dilúvio, não vai ter mais nenhum fogaréu agora, não vai ter a arca, né? Vamos ser arrebatados. Mas eles já estão preparando uma desculpa para o... Eles sabem o que vai acontecer, estão preparando uma desculpa para o arrebatamento já. Se acontecer uma coisa nova e a terra abrir a sua boca, e diz aqui que mal Moisés falou. E acabando de falar, a terra que pode dos pés deles se abriu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, e com tudo que eles tinham. E sumiram, porque Deus mata o mal pelas raízes. Você acha que nós temos que ser complacentes, sabe? Deus não quer saber, não. Deus fala, o camarada não ouve. Aquele que muitas vezes divertido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Deus é Deus. Por isso é que o autor escreveu para os hebreus, um povo que conhecia a história dos juízos de Deus. Como escaparemos nós, se não atentarmos para essa tão grande salvação, que foi anunciada pelo Filho, e agora, por aqueles que Ele levantou entre nós? Vamos estar de pé. Você pode dar 1001 desculpas. Você pode ter criado toda uma historinha para, quem sabe, enternecer o coração daqueles que foram te visitar, quem sabe para abrandar o teu pastor, e porque nós somos homens, mas você não consegue contar histórias para Deus. E Deus só vai te perguntar uma coisa: por que você não aceitou a mensagem do meu filho Jesus? Ah, mas o meu pastor... Não, eu não quero saber do teu pastor. Eu estou te perguntando, por que você rejeitou a palavra do meu filho, que disse assim: eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. Eu sou manso e humilde de coração. É a mensagem dele. Eu sou a porta das ovelhas.
Eu sou o bom pastor. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Ele é. E você está rejeitando isso com historinhas. Que você criou, que pode, quem sabe, enganar a tua família, enganar a tua comunidade, mas você não consegue enganar Deus. Como escaparemos nós? Não há escape possível. O único escape é reconhecer que Jesus é Deus. Não é apenas um profeta, como alguns dizem. Ele é Deus. A Bíblia diz, a Bíblia afirma que Ele é Deus. E ainda diz que Ele não teve como usurpação se fazer igual a Deus, porque Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é Rei. Ele veio como servo e está voltando como juiz. E aí não vai ter palavrinha bonita. Não vai ter historinha para contar. Sabe, a pastora mudou muitas vezes o horário do culto, eu deixei de ir. Sabe, por que tanto hino em inglês se eu numa comunidade portuguesa? Por que tanto dialeto? Desculpa, eu estou cantando hino aqui para adorar homem? Os hinos que cantamos aqui é para nós nos exibirmos ou é para adorar o Senhor? Seja ele em Macena, em Zulu, Suto, português, inglês, alemão, China, o que for. É essa a tua desculpa? Pobre desculpa tua. Eu ouvi a tua palavra. E você veio por quê? Você comeu da fruta? Senhor, a culpa é tua. Para que tu foi me dar essa mulher? Ponha sua mão no seu coração. Vou te dar 30 segundos para você falar uma palavra de arrependimento para Deus. Depois vamos orar juntos e vamos encerrar essa reunião. Reflita sobre isso. Você ainda pode inventar desculpinhas agora, mas vai chegar a hora que elas não vão servir de nada. Adão e Eva lá escondidos atrás de folha de parreira. O que vamos dizer para ele? O que a gente vai dizer para ele? A Eva disse, eu vou dizer que a serpente me enganou. E tu, eu vou dizer que tu me enganaste. Conversa de marido e mulher escolhida atrás das árvores. Pai Santo, obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus justo, fiel, bondoso, misericordioso, verdadeiro, santo, puro. Tu és o único Deus, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados em nome de Jesus, reconhecendo, Senhor, a nossa total incapacidade de reger sozinhos nossas vidas sem a Tua ajuda. Suplicando a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão, o Teu amor, a Tua compaixão, a Tua visitação constante, Senhor. Deus Santo e Eterno, vem estar conosco. Senhor, nós queremos aceitar a palavra da salvação. Queremos, Senhor, reconhecer agora que não há outro Deus senão Tu. Não há outro Salvador senão Jesus Cristo, Teu Filho. Não há ninguém, Senhor, pelo qual podemos ser salvos, a não ser através de Jesus Cristo, o Teu Filho, a quem reconhecemos como nosso Senhor e nosso Salvador. Pai Santo, se há pecados, perdoa. Se há fraquezas, remove. Se há dificuldades, Senhor Deus, vem em nosso socorro. Oh Deus, Tu sabes quantos estão, Senhor, com problemas agora, nas suas vidas, nas suas finanças. Senhor, eu clamo agora por cada família aqui presente ou representada, Senhor. Senhor, venha com poder, com graça, com glória sobre esta vida, sobre esta família, Senhor, para socorrer, para livrar, para proteger e para abençoar.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a paz do Senhor. Brethren, may the peace of the Lord be with you. Chegamos há poucos minutos aqui em Beira, na nossa base, We have just arrived at our mission camp here in Beira, e nós vamos mostrar a vocês um pouco do que aconteceu aqui, and we're going to show you just a little bit of what happened here, o que o fogo deixou. what the fire left behind. Isso aqui é o que era a sala da casa de hóspedes. This is to be the living room of the guest house. Pode ver aqui pelo teto. As you can see here from the Essa ceiling, aqui é a parte que menos sofreu. this is the part that least suffered. Agora, se você andar um pouco mais para cá, If you walk with us a little bit here, if you see, vai ver aqui onde era a cozinha. you will notice that where the kitchen used to be, Aqui o dano já foi bem maior. here the damages were greater. E isso tudo aqui vai ter que ser deitado abaixo. But everything here needs to be put down. Talvez possamos aproveitar um pouco o outro cômodo. What we can Eu vou salvage, examinar como é que está essa estrutura, but this whole structure right now is very para ver se é unstable. possível recuperar alguma coisa. We're going to see what we can salvage from Hoje já fazem 13 dias, this. Today is the 13th mas day, o cheiro do fumo ainda é forte aqui dentro. but the scent of burnt material is very intense. Os beliches completos com colchões, There used to be beds here, Queimou tudo. mattresses, everything burned, não ficou nada. nothing left behind. E está bem difícil. But it's a bit difficult to, the structure is not stable at the moment. E, ó, tem muitas rachaduras no teto. There's a lot of cracks on the ceiling, there's a lot of cracks on the E walls. vamos ver, And so há we muito shall trabalho see. para ser feito. There's a lot of work to be done here. Obrigado por você poder ver isso. Quem sabe nos ajudar. And that you, Porque you can você help própria us. que pode vir a precisar dessa casa para poder estar nela. Maybe one day you are gonna need this house when they Isso era uma casa de hóspedes, This is to be a guest house mas here também in the para Bible um school. casal de missionários. And also is to be the missionary house with usually a couple that Já would come, moraram they would aqui stay. vários missionários. Here many missionaries Ali have atrás lived. você vê o que sobrou do banheiro. Here Está at tudo the back,